Nesta data de Halloween, o Nonsense Futebol vai fazer um vídeo diferente, mais sério também. Hoje, nós vamos elencar jogadores que se envolveram em casos de polícia, seja como provocadores de um crime ou até mesmo como vítimas. Hoje, o negócio é um pouco mais creepy. Nos últimos dias, a situação do atacante Robinho no Santos foi o que mais chamou atenção nos bastidores do futebol brasileiro. O atacante, condenado por estupro na Itália, teve o seu contrato rescindido com a equipe santista depois de muita pressão da torcida e também da imprensa. Mas Robinho não é o único condenado por um crime contra a mulher na Série A do Brasileirão. O atacante Wesley Piontek, do Red Bull Bragantino, também. Wesley fez sua estreia no Braga Bull só no meio de outubro. Exatamente um ano atrás, o atacante foi condenado a 1 ano e 4 meses em regime aberto por agredir sua então namorada devido a ciúmes. Wesley deve informar seu paradeiro periodicamente à polícia. Questionado sobre o fato, o Bragantino disse que não vai rescindir o contrato com Wesley e que, se fizesse isso, iria acabar com as chances de reintegração do atleta na sociedade. O atacante galês Chad Evans foi um dos nomes mais conhecidos nos últimos anos a ver sua carreira ir por água abaixo após uma condenação por estupro. O crime aconteceu em 2011 no interior de Gales e, segundo o juiz do caso, a menina de 19 anos que saiu com Evans estava bêbada demais para consentir. Em abril de 2012, Evans recebeu a ordem de prisão por 5 anos e meio. Cumpriu metade da pena e foi liberado. Porém, sua carreira não andou mais. Ele foi recusado em pelo menos 5 clubes, incluindo o Sheffield United, time pela qual ele jogava quando foi preso. Em 2016, o caso foi julgado de novo e Evans foi considerado inocente. Hoje, ele atua no Fleetwood Town, na terceirona inglesa. O outro caso que chamou a atenção nos últimos anos foi do atacante inglês Adam Johnson, que tem passagens até mesmo pelo Manchester City. Johnson atuava pelo Sunderland em 2014, quando iniciou uma relação com uma garota de 15 anos que era torcedora do clube. A menina havia ganhado de Johnson uma camisa do Sunderland. O jogador admitiu ter aliciado, beijado e mantido relações com a jovem, enquanto a esposa dele estava grávida. O atacante foi condenado a 6 anos de prisão. Em março do ano passado, após cumprir metade da pena, ele foi solto. Aos 33 anos, ele não retornou aos gramados. Mudando agora o tipo de crime. Quem aí lembra do argentino Luciano Cabral? O jogador fez 6 partidas com a camisa do Atlético Paranaense em 2016, mas virou notícia por aqui nas páginas policiais. No começo de 2017, autoridades argentinas encontraram o corpo de um membro de gangue de General Avear, na região de Mendoza. Segundo as investigações, o homem foi morto por José El Mono Cabral, que queria comandar o tráfico de drogas na região. El Mono é pai de Luciano Cabral, que também participou do ataque ao rival, morto a pedradas. Luciano foi sentenciado a 9 anos de cadeia. Em 2016, o corpo de uma transexual foi encontrado às margens do rio Uruguai, em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Era o início do fim da carreira de um jogador no interior gaúcho. Douglas Gruchak atuava à época pelo São Borja, na 2ª divisão gaúcha, e matou a transexual para esconder uma relação entre os dois. O ex-atleta que confessou o crime foi condenado a 24 anos de prisão no início de 2020. Também em solo gaúcho, o meia Marlon Nathanael, então com 21 anos, foi preso em meio a um jogo da 3ª divisão local. Marlon foi preso aos 5 minutos de partida entre Farroupilha e o time dele, o Sapucaense, pela terceirona gaúcha. Isso porque 7 meses antes, ele participou de um sequestro relâmpago contra uma mulher de 68 anos. O jogador foi levado pela polícia enquanto acompanhava o jogo no banco de reservas. Em outubro de 2016, ele e um comparsa sequestraram a mulher e a levaram a um shopping em Porto Alegre, mas ela conseguiu fugir. Além deste crime, Marlon também foi indiciado por um outro sequestro, clonagem de veículo e receptação, roubo de veículo e corrupção de menor, além de formação de quadrilha. Patrick Nogueira Gouveia era um cara normal, como eu e você, tentando ser jogador de futebol. Ele jogava bola na Paraíba, em João Pessoa, mas tentou a sorte na Europa. Só que o fim dessa história foi bem macabro. Patrick primeiro tentou jogar na Inglaterra, mas não passou nos testes em nenhum clube. Como tinha familiares na Espanha, rumou para lá, para morar com os tios. Lá, trabalhava em um restaurante e treinava futebol no Juventude de Torrejón. Os tios acabaram se mudando com os 2 filhos pequenos para a cidade de Piós, mas Patrick não os acompanhou.
Dias depois, porém, apareceu na casa de surpresa. Lá, matou a esposa de seu tio e os 2 filhos do casal, de 1 e 4 anos. Por fim, matou o tio, todos a facadas. Eles tiveram os corpos esquartejados e jogados em sacos de lixo. O crime foi descoberto e Patrick confessou tudo. Foi condenado à prisão perpétua. Um amigo dele, chamado Marvin, foi condenado também por ter conhecimento do crime e, segundo a justiça, ter incentivado o assassino no plano. Porém, Marvin já foi solto. Você aí lembra por que o excêntrico goleiro René Higuita, da Colômbia, perdeu a Copa de 1994? Porque ele estava preso. Mas a história é bastante nebulosa. Naquela época, as autoridades colombianas viviam o ápice da perseguição ao narcotraficante Pablo Escobar. Não esse aí. Esse aí. Higuita, segundo a polícia, seria amigo de Escobar, o que era negado veementemente pelo então goleiro. Então, sem poder ajudar, Higuita, às voltas da Copa de 94, foi preso acusado de participar de um sequestro orquestrado por Escobar. Ele ficou detido por 6 meses, o suficiente para perder o Mundial. Depois acabou solto e inocentado da acusação. Higuita jogou profissionalmente até 2010. Um jogador condenado e preso por algo acontecido dentro dos gramados? Sim, aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi o famoso caso envolvendo o atacante Darzoni e o zagueiro Regis, na partida entre Santo Ângelo e Caxias, na Copa RS de 1999. Nos acréscimos do jogo, Darzoni, do Santo Ângelo, desferiu um soco em Regis, defensor de 21 anos do Caxias. O agredido ficou 20 dias em coma, teve traumatismo craniano e foi forçado a encerrar a carreira após o ocorrido. Tomei uma atitude que jamais devia ter tomado, né? Se a gente pudesse voltar para trás, né? A gente saberia da minha parte que jamais, né, devia ter feito aquilo, né? Em 2007, Darzoni foi condenado a 2 anos de prisão por lesão corporal grave, mas cumpriu só 1/3 da pena e foi solto por bom comportamento. O Regis levou 3 meses para poder voltar a falar e a andar. Ele perdeu parte da visão periférica e começou a ter epilepsia. A justiça deu ganho de causa ao ex-zagueiro para que o clube adversário dele naquela partida, o Santo Ângelo, o indenizasse, mas isso até hoje não aconteceu, mais de 20 anos depois. Já o Darzoni ficou 1 mês suspenso dos gramados, mas depois pôde voltar à carreira, exceto no momento em que ficou preso. E ele chegou a jogar com o irmão do Regis, o goleiro Rafael, no São Gabriel. Daniel Freitas era um jogador do São Bento, emprestado pelo São Paulo e com ótima passagem no Botafogo. E, infelizmente, a sua morte foi um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro em 2018. Foi tudo muito bizarro. Em outubro de 2018, Daniel foi à festa de aniversário de Alana Brites, uma conhecida sua, em uma casa noturna. A festa se estendeu para a casa dos pais de Alana. Lá, Daniel tentou ter relações com Cristiana Brites, mãe de Alana. Mas o marido dela, Edson, flagrou o jogador e o agrediu. Daniel foi posto no porta-malas do carro de Edson e levado ao matagal, onde foi morto, tendo seu pescoço e pênis cortados. Edson foi preso e confessou o crime. Ele e outros 6 réus vão a júri popular conforme decisão divulgada em fevereiro. Daniel foi morto quando tinha 24 anos. Sua principal passagem no futebol havia sido no Botafogo, no Brasileirão de 2014, onde havia marcado 5 gols na campanha do time, incluindo aí um hat-trick contra o Criciúma. Atualmente, Edson aguarda o júri popular preso e foi determinado ainda a pagar uma pensão mensal de R$5 mil para a filha de Daniel, hoje com 2 anos. Porém, o pagamento estava atrasado no início desse ano, numa dívida que já chegava a R$15 mil. E aí, que outras histórias você lembraria de jogadores que se envolveram com a polícia? Claro que tem muita coisa que ficou de fora. Deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e, claro, para ver mais vídeos é muito fácil.